Bom dia galera do YouTube, tudo bem com você? Se você gosta do meu trabalho, curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, pode criticar que é bem democrático. Bom pessoal, eu estou aqui na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Largo São Francisco, uma arquitetura esplendorosa, muito lindo, muito. Daqui saíram grandes juristas, Teixeira de Freitas, Pedro de Toledo, dentre outros, né? Ives Granda, Miguel Reale Júnior, Miguel Reale. Bom pessoal, eu não entendo quase nada de direito, eu sou ignorante juridicamente falando. Esse vídeo de hoje, essa aula de hoje, essa videoaula, eu queria trabalhar aí dois conceitos muito caros para a filosofia, que são os conceitos de ideologia e alienação. Ideologia e alienação. Dois conceitos aí, sociológicos e filosóficos, que ganharam imenso destaque aí a partir do Karl Marx, né? A partir aí da configuração da sociologia enquanto ciência, né? Século XVIII, século XIX. Muito lindo aqui, pessoal, muito lindo. O que ocorre, pessoal? O que ocorre? Olha só, o conceito marxiano de ideologia, ele está inserido dentro das análises que o Marx fez sobre a sociedade capitalista do século XIX. Então ele via na estrutura da sociedade o modo de produção da vida material, a economia propriamente dita. Era a estrutura da sociedade. A superestrutura da sociedade é formada aí por alguns entes, tais quais o direito, a moral, a religião, os meios de comunicação, as artes e por aí vai, né? Esses entes formariam a superestrutura que acabariam legitimando a estrutura da sociedade, que na época do Marx era a consolidação do capitalismo, o avanço do capitalismo. Então a ideologia, ela surge por cima da estrutura da sociedade e na visão do Marx ela serviria para legitimar o modo de produção da sociedade, o modo de produção capitalista, né? As superestruturas jurídicas, legais, culturais e religiosas seriam os entes que formatariam ou produziriam a ideologia que iria legitimar aquele modo de produção, no caso o capitalismo, né? Então o que é a ideologia? Ideologia é um conjunto de ideias, de valores, até de sentimentos, talvez não, né? Mas um conjunto de ideias, de valores, de produções que um determinado grupo que tem força, que tem condições, que tem meios, né, de empreender, ele vai produzir e espalhar aí pela sociedade, né? A ideologia seria um conjunto de ideias, de valores que legitima para o Marx a ideia de uma determinada classe, que é a classe dominante. Tanto que tem uma frase famosa do Marx, aí eu não lembro se está na Ideologia Alemã ou no Manifesto Comunista, que ele vai dizer assim: as ideias dominantes de uma sociedade são sempre as ideias da classe que é economicamente dominante. Então, para o Marx, e sociedade é um modo de produção material, seja ele lá no feudalismo, né, os senhores e os servos, seja no modo de produção antigo, lá o escravo e o senhor, seja ainda na Idade Média, os mestres e os aprendizes, né, nas corporações de ofício,
seja a burguesia e o proletariado no capitalismo. O que ocorre então, pessoal? O que ocorre então? A ideologia, ela é, digamos assim, um véu, né? Um véu onde se legitima através das ideias, o modo de produção vigente. Para o Marx, as ideias, a ideologia dominante é sempre a ideologia da classe que é economicamente dominante. Então, o direito, a moral, a religião, a cultura, as artes, né, elas sempre legitimariam o modo de produção. Só que nós temos um problema, pessoal, porque a arte, a religião, as leis, elas podem também questionar o modo de produção vigente. Elas podem não apenas serem usadas como um instrumento da classe que é economicamente dominante, mas ela pode ser contestadora aí do modo de produção vigente ou da classe que é economicamente dominante. Quem vai retomar essa discussão 50 anos depois vai ser o Antônio Gramsci, que vai escrever aí sobre a hegemonia cultural, né? Os intelectuais orgânicos, né, que adviriam aí da classe proletária e que produziriam aí uma contestação ao modo de produção vigente. Então veja bem, a grande sacada do Marx está em perceber que dentro da sociedade a classe que é economicamente dominante, ela tem muito mais força de impor aí a sua ideologia, de impor as suas ideologias, as suas ideias. Embora o Gramsci vá também admoestar no sentido de que os intelectuais orgânicos poderiam destituir, digamos assim, a hegemonia cultural. O Gramsci vai trabalhar muito essa ideia de cultura. Então, ideologia, pessoal, um conjunto de valores, de ideias, até de crenças que servem aí para adornar o sistema econômico vigente. Tanto que o Marx vai dizer que a ideologia é apenas o véu da noiva, onde se enfeita, digamos assim, os interesses da classe que é economicamente dominante. É um conceito fundamental em filosofia, a ideologia, e dela vem o que? Alienação, né? Alienação, que é nada mais, nada menos do que o fato de pensar que as coisas são como elas são, elas não foram construídas. Seria tirar o caráter histórico, crítico e social dos entes, da religião, da família, do Estado, da cultura, dos meios de comunicação, das leis, e dizer que elas são assim porque são ou porque tem uma lógica interna. O Marx também identificou alguns tipos de alienação social, econômica e a intelectual, né? Aí cada uma com as suas particularidades. A alienação econômica é o fato de o proletário não se ver como agente de construção de uma ordem econômica onde ele é a classe menos favorecida. E por aí vai o conceito de alienação econômica, intelectual e social. Então, pessoal, ideologia não há como você não perceber ela no dia a dia, seja na lei, na política, na religião. Todos vão emitir ideias, todos vão expressar valores nas artes, no direito, na política, nos meios de comunicação, na escola. A escola, as universidades, a educação são um locus privilegiado da efusão de ideias e de ideologias. Agora, se essas ideias são moldadas pela classe que é economicamente dominante ou não, vai depender de cada situação, né? Como o Estado, ele é o grande regulador, ele é o grande interventor em quase tudo, né? Você não tem, na verdade,
um liberalismo político? Tem de fachada, tem formalmente, né? Tem escrito na lei, mas não de fato. Vai se desenhar um problema, um grande problemão, que é o quê? Como que nós vamos delegar para um órgão, um ente que é representante da classe economicamente dominante, que é a burguesia, a resolução de problemas do proletariado, que na visão do Marx tem interesses antagônicos em relação à burguesia. Quer dizer, esse Estado ele vai ser cooptado pela burguesia, por quem tem poder político, econômico e social, para fazer as regras, para fazer as leis que obviamente favorecerão aqueles que financiam esse Estado, no caso a burguesia, o Estado burguês. Ou seja, como esperar que o Estado burguês resolva problemas do proletariado? É um problemão. Abre-se uma questão filosófica aí interessante. Então olha só, pessoal, aprofundar o conceito de ideologia, ele é muito vasto, ele não é um conceito homogêneo, unívoco, uníssono, ele tem particularidades, ele tem diferenciações sobre a definição do que é ideologia. Cada autor, o Gramsci vai pensar, vai dar uma definição de ideologia, o Marx teve outra, o Hegel teve outra, alguns clássicos da sociologia, Max Weber, Durkheim, Pierre Bourdieu e tal, Comte, vão ter outras definições de ideologia. E aí qual que é a válida, né? Qual que é a válida? Aí encerra-se um problema das ciências humanas e sociais, no sentido de que elas não são exatas, elas são ciências moles, flexíveis, onde cabem várias interpretações diante de um mesmo conceito, de um mesmo fenômeno. Bom, é isso, pessoal. Estou aqui no Largo São Francisco, né? A Faculdade de Direito da USP, né? Onde saíram grandes nomes, aí, grandes juristas, Ives Granda, Miguel Reale, Teixeira de Freitas, Pedro de Toledo, um lá dos mortos lá na Revolução de 32, né? Na Revolução de 32, os 4 estudantes de direito, eu vi aqui um epíteto para ele, né? Então, pessoal, valeu, fica a dica, sempre com Deus, pátria, família e liberdade, né? Estamos no aguardo aí dos acontecimentos aí que sacodem o Brasil, né? E as leis são uma superestrutura que poderia ser usada aí em prol do povo. Beleza, pessoal? Valeu.